Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Senhor seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Senhor, estabelece um canal aqui nesse altar essa noite onde somente a Tua palavra tenha lugar. Que o Senhor tire toda a concepção minha a respeito do que eu vou falar. Eu não quero falar aquilo que eu estudei, que eu preparei. Que o Senhor tenha total liberdade de entrar e estragar os meus planos hoje, Senhor. Espírito Santo, seja o regente dessa noite, seja o regente dessa ministração. Que o Senhor possa desprender todos os corações aqui presentes. Que todo preconceito, todo conceito estabelecido antes dessa palavra seja destruído agora em nome de Jesus. Prepara o nosso coração como um campo preparado para receber a boa semente, a semente de vida que é a Tua palavra, Senhor. Nós rogamos a Ti e pedimos, nos dá direção, nos exorta, nos confronta, nos muda. Porque se o Senhor não nos mudar, de nada vale vir aqui essa noite. Era melhor ficar em casa vendo qualquer outra coisa. Se nós estamos aqui é porque nós queremos a mudança que vem do Senhor e da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar sobre a síndrome de Peter Pan. Quem já ouviu falar da síndrome de Peter Pan? Há uma preocupação muito grande da parte da igreja do Senhor por esse tempo. Há uma preocupação da igreja muito grande em vista do tempo em que nós estamos vivendo, na cultura em que estamos vivendo, na pós-modernidade em que estamos vivendo. Há uma preocupação da minha parte com essa geração. O que me preocupa nessa geração é seu emburrecimento. Como essa geração tem o poder de se emburrecer, de se tornar burra, de se tornar ignorante. Tudo conspira para o nosso emburrecimento. Já pararam para pensar nisso? Que cada dia que o tempo passa, parece que nós não evoluímos culturalmente. É só uma compreensão minha de que os tempos passados tinham melhores culturas, embora não houvesse tecnologia. E o tempo de hoje temos avanço tecnológico, mas emburrecimento cultural. Já pararam para pensar o quanto esse tempo nos emburrece? Vou dar um exemplo. Hoje à tarde eu estava fazendo a palavra lá no condomínio onde eu moro. E aí eu estou lá meditando no Senhor e do nada entra uma musiquinha no meu quarto que estava tocando na piscina do condomínio. E a música é um emburrecimento. É um emburrecimento total. É jogar na cultura burrice do povo. E a música é assim: vai sentar, vai sentar, vai sentar. O refrão é isso. É uma cultura inútil que nos emburrece, faz com que o nosso cérebro atrofie. E se você parar e pensar, não, você está sendo radical, Tiago. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez você pense, é só uma música. Vai sentar, vai... Não tem problema nenhum, é só dançar ali um momento e acabou. Deixa eu te dizer algo. A curto prazo, esse tipo de cultura não gera um impacto na nossa geração. Agora, a longo prazo, permita que os seus filhos ouçam esse tipo de música durante 10 anos. E daqui a 10 anos a gente conversa. E a gente conversa sobre quem é o seu filho, sobre quem ele se tornou. Sobre o emburrecimento que a cultura gerou nesse cidadão. É só você olhar o funk da década de 90, um funk romântico, melody, era lindo de se ouvir. Por volta do ano 2000 para frente começou a entrar pornografia no funk. Aí você pensa, é só uma música.
Não, música, pô, tá sendo radical, né, Tiago? O funk é uma cultura muito boa, mas é a voz de um povo. E toda voz é ouvida por alguém. E quando se começou a anunciar uma verdade de pornografia no funk, por volta de ano 2000 para frente, hoje a gente está colhendo isso aí. É um emburrecimento total do que nós vivemos. É uma infantilização incrível. E a igreja tem sido infantilizada por esse tempo, por essa geração, por esse mimo geracional. É chato conversar com pessoas hoje. É chato conhecer pessoas hoje. Não se tem prosa, não se tem conversa. Pessoas são chatas, por quê? São emburrecidas por esse tempo. São emburrecidas pelo príncipe desse tempo. A igreja está sendo infantilizada. E sabe o que a igreja tem preparado? Crianças para playground e não heróis para a guerra. Sabe por que a nossa igreja perece hoje no Brasil? Porque nós estamos preparando meninos na fé. Nós estamos perecendo como igreja e como cristãos hoje no Brasil, porque a igreja é um arsenal de formação de crianças com idade adulta. Já pararam para pensar nisso? Mulheres, orem muito. Mulheres solteiras, orem muito, porque está difícil demais para vocês. A infantilização do homem tem clamado esses dias. O que tem de homem bonito, de gente apresentável, mas que quando abre a boca, emborrecimento cultural, é o que nós estamos passando hoje. Infantilização hoje. Quer um exemplo? Outro? A gente está num tempo tão perdido e tão mimado que pessoas saem da igreja por qualquer motivo. Hoje você conversa com uma jovem da igreja e fala assim: olha, você podia maneirar um pouco na roupa, porque essa roupa está um pouco sensual demais. Ela sai da igreja. Ela não tem suporte para ouvir, porque essa geração mima esse tempo de uma tal forma que nós estamos nos tornando irrepreensíveis. Vai rodar nas casas aí dos desviados e conversa com eles assim: por que você se afastou? A maioria vai dizer assim: poxa, o pastor nunca fez uma visita para mim. Eu nunca recebi uma ligação do meu pastor. Eu nunca recebi uma ligação do meu líder. Eu nunca recebi uma visita do meu pastor. E eu pergunto uma coisa: nós estamos criando um sistema de coach ou uma igreja que duela uma guerra? Porque se você está numa guerra, tu não se preocupa com uma visitação, querido. Você sabe por quem você luta. Você sabe que é questão de vida ou morte. Não estou desvalidando a presença do pastor te fazendo uma visita, mas essa geração é tão mimada que se um pastor não olhar e não cumprimentar, a pessoa sai da igreja. Sabe por quê? Porque foi infantilizada. Está na síndrome de Peter Pan. Vive um mundo irreal. Estou falando besteira? Os conflitos desse tempo moderno não são os mesmos conflitos de 30 anos atrás. Eu vi no Facebook uma brincadeira até com os cachorros. E me desculpem aqueles que amam os cachorros, mas... Aí mostrou lá um cachorro da Segunda Guerra Mundial. Era um cachorro que era treinado para levar medicamentos para o campo de batalha. Passando bala atrás de bala e o cachorro ia. Aí o cachorro Nutella: tenho medo de fogos. Até os cachorros estão sofrendo com emburrecimento cultural. Os cachorros na Segunda Guerra Mundial levavam mantimento para os soldados. Hoje eu tenho medo de fogos debaixo da casinha. O nosso emburrecimento tem nos feito perecer, porque nos falta conhecimento. Que conhecimento? Qual conhecimento nos falta? Quando nós lemos esse texto de Oséias, que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, essa palavra hebraica é a palavra da'at.
Essa palavra conhecimento, ela não tem a ver com o saber em si, ela tem a ver com saber e executar. Ou seja, para Deus, conhecer não é só ouvir e compreender. Para Deus, saber é ouvir e praticar. Se fosse assim, João, capítulo 8, verso 32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um monte de gente conhece a verdade e não foi liberto. Por quê? Não é só conhecer na maneira de saber, é conhecer e praticar, conhecer e ser mudado pelo saber. Então o que nos falta na igreja não é só conhecer, é conhecer e prosseguir em conhecê-lo cada dia mais. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Essa geração sabe muito, gente. Essa geração, ela conhece muita coisa. Só que o conhecer não te dá experiência. Segundo Albert Einstein, o único método de aprendizado é a experiência. Se tem uma maneira de se aprender a respeito de Deus, é vivendo o Senhor. Se tem uma maneira de aprender sobre o Evangelho, é vivendo o Evangelho. Eu posso dar curso de teologia 20 anos para vocês, que se o saber que vocês possuem não alterarem à medida com que vocês vivem, um exemplo, saber sobre uma mulher que eu quero casar me faz marido dela? Vamos supor que eu seja solteiro e conheça a Nath, mulher incrível, vou estudá-la, começo a anotar todos os dotes dela. Nossa, ela é assim, assada. Eu conheci ela por completo, mas esse conhecer me fez marido dela? Não. Da mesma forma, saber sobre Deus não te dá intimidade com Ele. Você pode colocar Deus dentro de uma pesquisa de anatomia e desmembrar todas as esferas de Deus. Você pode dominar cosmovisão, homilética. Você pode ser um excelente teólogo. Você pode conhecer muito a respeito de Deus. Mas o conhecimento sem a prática não nos traz transformação. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa geração que nós vivemos é a geração do conhecimento. Nós sabemos tudo. Mas é um falso conhecimento. Segundo um historiador, um menino de 6 anos de idade hoje tem mais informação do que um soldado da era medieval. Um garoto de 6 anos de idade, recém-formado, tem mais informações do que um soldado da Idade Média. Porque essa geração é a geração da informação. Nós temos muita informação, possuímos informação de tudo. Hoje em dia, para os professores, é até difícil dar aula, porque você dá aula para o Google. Você está ensinando e o cara está ali no Google pesquisando se o que você está falando é verdade. Mas qual é o problema? Nós temos excesso de informação, mas uma informação que não gera transformação. E isso não se torna conhecimento. Você pode conhecer só João 3,16, mas se João 3,16 mudar a sua vida, basta. E você é mais mudado do que alguém que tem todo o conhecimento da Bíblia. Desculpa, estou saindo da câmera, estou acostumado. Excesso de informação é o que essa geração possui, mas ela não tem um conhecimento que transforma essa geração. E por ter o excesso de informação, os nossos jovens estão ficando depressivos. Nós como pais, e eu não sou pai, mas na unção e na graça eu tenho autoridade para falar com os pais. Nós como pais não podemos aceitar filhos tomando remédio para depressão. Segundo uma pesquisa, cada dia cresce o número de crianças em depressão. Por quê? Porque essa geração tem excesso de informação e o indivíduo não sabe lidar com tamanha informação sem que isso vire conhecimento. A informação só tem utilidade para você se você transforma ela em conhecimento.
A prova disso, por exemplo, são os médicos de hoje. Não se faz mais médicos como antigamente. Antigamente o médico, ele olhava para você, ele fazia quase que um raio-x só te olhando. Ele diagnosticava o que você tinha. Hoje em dia, tem muito médico Nutella. Eles têm conhecimento, mas eles não têm a praticidade, a prática, a experiência. Então, para eles saberem que você tem uma gripe, eles vão te passar por 1000 exames. Sendo que os médicos, na época dos meus avós, eles olhavam e falavam, você tem isso, tomava remédio, acabava. Não era assim o pessoal mais velho? Era assim? Não era? O excesso de conhecimento não nos faz conhecedores. Nós estamos hoje no tempo dos baby boomers. Já ouviram falar dos baby boomers? Baby boomers, em inglês, é a explosão de natalidade, explosão dos bebês. Isso aconteceu por volta de 1950 a 1960, depois da Segunda Guerra Mundial. O que são os baby boomers? Num tempo de guerra, onde os soldados iam para a guerra e ficavam ausentes de casa durante muito tempo, quando a guerra acabou, os soldados voltaram para suas casas. E aí o que eles fizeram? Colocaram em dia a taxa de natalidade, começaram a ter intimidades com suas esposas. Pela demanda de soldados voltando para as suas casas e se relacionando sexualmente com suas esposas, teve uma explosão de natalidade. Os historiadores chamam isso de baby boomers. E nesse tempo, de 1950 a 60, foi o tempo onde mais pessoas foram criadas e cresceram sem identidade. Porque a demanda era muito alta, então não tinha estrutura para educar tanta gente. Isso são os baby boomers. Nós hoje, como evangélicos, vivemos a geração baby boomers. Nós geramos muitos filhos. Nós somos uma explosão de natalidade. A igreja a cada dia ganha 100, 200, 300. Mas o que adianta gerar um filho e transformá-lo num órfão? Esse é o problema da igreja brasileira. Gera muitos filhos. Nós vamos para a rua, pregamos o evangelho, pessoas aceitam Jesus, nós geramos o filho, mas na hora de apacentar esses filhos, gerar paternidade sobre esses filhos, nós falhamos. Ele chegou à comprovação com uma pesquisa lá dos Estados Unidos que o maior público do UFC são adultos na pós-adolescência. Por quê? Olha que louco isso. Nada contra quem gosta de UFC, eu também gosto, também vejo. Mas qual é o problema? Os meninos na fase adulta, são pós-adolescentes, eles anseiam em ser alguém que eles não são. Então quando eles veem o UFC, eles enxergam um guerreiro que eles queriam ser um dia na vida. Então eles se tornam fãs em UFC. Por quê? Porque eles gostam de luta? Não, porque ele vê alguém que ele deveria ser na vida. Já parou para pensar nisso? Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo onde o homem está infantilizado. O homem hoje acorda em posição fetal. E a mulher tem que acordar às 5 horas da manhã e colocar às vezes a comida dentro de casa. As mulheres tiveram que se tornar fortes. Por quê? Porque são feministas? Não. Porque os homens negligenciaram a sua posição. Preste bem atenção nisso. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, não esqueça isso. O que fez Eva desobedecer e deixou Adão inerte, não foi somente a desobediência. Foi porque Eva tomou a frente de Adão. E quando a mulher toma a frente do homem, ela castra o homem. Mulheres, vocês que são esposas, namoradas, aprendam algo. O homem tem uma linguagem que precisa ser respeitada. Qual é essa linguagem? A linguagem do respeito. Mulheres, respeitem a hombridade dos seus homens. Porque um homem que não tem o respeito da sua esposa é um homem castrado. É um homem sem possibilidade de ser homem, porque ele foi castrado. O homem não se importa em ouvir eu te amo.
A minha esposa pode ficar 2 anos sem falar eu te amo, mas se ela me respeitar como homem, eu me sinto amado. É a minha linguagem, a linguagem do homem. Entende isso? Não diminua a hombridade de um homem, de maneira alguma. E você, homem, agora o papo é com você. E quem ouve assim fala, pô, um moleque de 30 anos me dando conselho, tá de sacanagem, né? Mas é pela graça que eu falo isso. Tá de brincadeira, o cara não é nem pai. Entenda algo. A mulher só respeita, a mulher só é submissa a um homem que tem uma missão. Não cobre a sua esposa de ser submissa se você não possui uma. Se ela não é submissa a você, o problema não é dela, o problema é seu. De repente você não deu uma missão, um destino para o lar. O homem é gerador de destinos. Se o homem não gera um destino no seu lar, a mulher, ela também é estéril. Aí já não é o castramento, é a esterilidade. A mulher se torna estéril porque ela não pode gerar nada. Ela não consegue gerar. Quando Deus cria Adão e Eva, não tem nada a ver com o que eu preparei, mas está fluindo, tem que falar. Quando Deus cria Adão e Eva, a palavra hebraica que ele utiliza para essa criação é como se ele tivesse criado Eva para estar diante de Adão. Ou seja, é como se os dois estivessem de frente um para o outro, reagindo ao que o outro é. Se uma dessas esferas se anula, há uma sobrecarga de posição. Se a mulher negligencia a sua missão, o homem toma uma rédea que não é dele. E se o homem negligencia a sua posição, a mulher toma uma rédea que não é dela. E aí o que acontece? Casamento falido. Não precisa ser sociólogo para dizer o que eu vou dizer, mas percebam o surto de divórcio dos próximos 10 anos. Por quê? Porque homens estão casando ainda na fase adulta, mas com a mente de garotos. E um homem garoto, ele faz coisas de menino. Homens, nós precisamos amadurecer, nós não temos a síndrome de Peter Pan, nós não vivemos num mundo que é nosso, num mundo irreal, num mundo fantasioso. Nós precisamos amadurecer e é o que o Senhor nos convida. Só para finalizar esse assunto, o que vai ter de divórcio nos próximos 10 anos não é brincadeira, sabe por quê? Porque nós, como sociedade, temos formado meninos. O que tem de homem viciado em pornografia e masturbação não é brincadeira. E futuramente, num casamento, isso vai influenciar drasticamente na relação em que você tem com a sua esposa. E segundo uma pesquisa, o primeiro item que mais gera divórcio no Brasil é dinheiro. O segundo é sexo mal executado. Então você solteiro, você precisa se preparar hoje. Você precisa tomar a rédea hoje. Você precisa ser a missão da sua esposa que ainda não existe. Vou correr aqui por causa do tempo. Então o que é a geração Peter Pan? Quem foi Peter Pan? Peter Pan fica voando de um lado para o outro à procura de aventura. À procura de fluir nos seus prazeres a respeito da vida. São incapazes de pousar em algum lugar. São instáveis. Eles não são estáveis. Eles são totalmente desequilibrados. Por quê? Porque eles têm medo de enfrentar o mundo real. O que eu conheço de homens que estão e não só homens, mulheres também se enquadram na síndrome de Peter Pan, vivendo um mundo ilusório. Tem mulher que constrói a sua vida baseado em rede social. Você conhece no Facebook a pessoa mais linda do mundo, pessoalmente é uma irrealidade. E nós estamos construindo a nossa vida nessa vida postiça. Nós como homens, eu não aceito a possibilidade de existir homens com 30 anos na igreja desempregados porque querem. Eu não aceito, velho. Gente que você arruma 1, 2 empregos e não quer nada com a vida, quer ficar assim à toa. Isso gera depressão para a mente de vocês, gente. Saia da síndrome de Peter Pan, queira compromisso com a vida. Queira compromisso com seus pais.
Eu fico indignado com os Peter Pans da igreja, sabe por quê? É gente que quer mudar o mundo, mas não lava a louça. É gente que quer mudar o mundo, mas não lava a cueca. Quero ser revolucionário, igual o John Wesley. Então dê o que John Wesley deu. Dê tudo. E o Senhor pede tudo, cara. Não existe papo com Deus. Olha só o que eu vou te falar. Olha só o que Mateus capítulo 8, verso 19 diz. Mateus 8, 19 ao 22. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas não têm tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Perdão, as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não tem nem aonde dobrar a cabeça. Outro discípulo então disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Se você acha que Jesus vai facilitar a sua vida, eu tenho uma notícia triste. Jesus vem e complica mais ainda. Jesus não te convida para uma nova vida. Jesus não te convida para uma nova vitória, para uma vida vitoriosa em Cristo. Oh, que lindo. No jargão é maravilhoso. Jesus não quer te dar uma nova vida, Ele quer fazer você morrer. Sabe qual é a voz do Senhor para esse tempo? Morra. Morra. Deixe de ser quem você é. Mate quem você é. A promessa de Jesus não é uma riqueza momentânea, um casamento maravilhoso, embora façam parte, mas a maior promessa que Deus tem para a igreja é morra. Morra. Deus quer te matar, mano. Em Cristo eu tenho vida em abundância, aleluia. Você só faltou interpretar o texto, só faltou isso. Jesus quer tudo, com Jesus não tem negócio, com Jesus não tem mormidão. Olha só esse texto. O problema da igreja, sabe o que é, gente? Que a gente está dando os nossos púlpitos para coach ensinar a gente sobre autoajuda. Nosso problema é que a gente está dando os nossos púlpitos para coach falar de autoajuda. E Peter Pan ama autoajuda. A geração Peter Pan ama um conselho. Quem não queria um coach pessoal aí, gente? Pastor tem que me visitar, pastor tem que me ligar o dia inteiro. Quem não queria um coach pessoal? Quem não queria uma babá especial? Eu queria. Quanto eu tenho que pagar para isso? O problema é que a gente cria uma expectativa da igreja irreal. A igreja não é para ser coach, a igreja é para te fazer morrer. Por isso que quando você reconhece o que é a igreja, você não perde tempo fora em outro lugar, sabe? Você não fica perdendo tempo, pô, o louvor tá alto, tem criança correndo na igreja, Tiago tá falando besteira. Se o cara pega o microfone e fala problema, claro, isso não importa se você quer morrer. Importa se você é Peter Pan e constrói um mundo irreal. Acorde para o mundo real. Deus manda dizer isso à igreja. A igreja hoje é um arsenal de coach, ensinar sobre autoajuda, sobre como ser um empresário. Irmão, Deus quer te fazer morrer, cara. Esse discípulo de Mateus capítulo 8, ele desejava seguir a Jesus. Ficando rouco. Tá acabando já, tá, gente? Jesus diz que o evangelho é coisa de gente grande. Evangelho não é para brincadeira. As nossas igrejas fazem isso como se fosse a melhor coisa do mundo, como se Jesus estivesse te convidando a aceitá-lo. Mas quando eu olho para Jesus, eu não entendo isso. Chega um camarada para ele e diz assim: o que eu preciso para te seguir? Vende tudo que tem. Parece que Jesus está colocando empecilho, né? Chega outro camarada
que quer seguir Jesus, ele diz assim: o que você quer me seguir? As raposas têm aonde dormir, eu não tenho lugar para ficar. E chega outro que diz assim: olha, eu quero até te seguir, mas eu preciso sepultar meu pai. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Há uma diferença com o evangelho de hoje? Muita. Porque a gente parece que força a barra ao ponto de Jesus estar aqui assim, ó. Mas Jesus, ele diz que o evangelho é coisa de gente madura. E maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com experiência. Por isso que a promessa de Joel, capítulo 2, diz que chegaria o tempo em que Deus iria amadurecer os jovens, tal ponto que idosos não chegariam a esse patamar. Esse é o tempo que Deus tem levantado jovens de 17, 18 anos para apacentar uma geração de idosos. Quando as pessoas vêm para o Reformar e dizem assim: essa igreja é uma igreja de adolescente, de jovem, eu digo não, está repreendido. Aqui não é uma igreja de jovem. Avivamento não tem faixa etária. Avivamento é fazer com que os filhos exerçam paternidade sobre os pais. Olha que louco isso. Olha que louco, gente. Esses dias a gente estava fazendo evangelismo na Calçada da Fama. Fizemos a pregação. E quando eu falei sobre o convite, queria convidar aqui à frente quem quer mudar de vida, quem quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Veio um jovem e veio uma criança. Eu olhei para ele, eu disse: meu Deus. E eu comecei a orar, eu abracei ele, eu perguntei: qual é o seu nome? Ele: Davi. Quantos anos você tem? Era 9, né? 9. Eu falei: Davi, você não precisa estar aqui, meu irmão. Você é puro diante de Deus. Aí ele olhou para mim e disse: oi? Sim. Ele olhou para mim e disse: eu estou aqui porque eu quero ser pastor. Eu olhei para o Davi, eu lembrei de Joel capítulo 2, eu falei: mano, eu conheci essa mãe. Peguei Davi, fui na mãe dele. Poxa, seu filho é uma bênção. Ela olhou e falou: olha, eu não sei de onde ele tira isso. E ele foi chorando muito, foi muito quebrantado lá para frente. Quem lembra disso? Todo mundo estava lá, né? Ele veio para frente chorando, quebrantado. Eu disse: mano, esse menino o que ele fez? Ele jogou uma gude no amigo dele? O máximo do pecado dele deve ser esse, né? Aí fui lá conhecer a mãe dele. Ela falou assim: olha, o meu filho é um menino especial, porque ele sofre bullying na escola, porque ele é assim. Aí eu: sério? Mas você é evangélica? Ela: não. Falei: mas como assim? Como que ele aprende? Não, na minha família não tem nenhum evangélico. Nem seu marido, não. Nem o irmão dele, não. Falei: mano, ele teve uma revelação da parte de Deus, cara. Joel capítulo 2. Uma criança que nunca teve contato com o evangelho. Os pais são ímpios, entre aspas, né? Ninguém é evangélico, e o sonho dele é ser pastor. Ei, acorde. Não é mais tempo de perder tempo. De todos os tempos que existem na Bíblia, existe tempo de amadurecer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de bonança. Mas não existe um tempo de perder. Se você hoje está perdendo tempo, você está sendo um desfavor para o reino de Deus. Deus quer agilizar processos, cara. Mas Deus prometeu há 10 anos atrás. Deus que é capaz de fazer em uma semana o que Ele prometeu há 10 anos. Mas eu vivi fora do propósito há 20 anos, querido. Para Deus não existe tempo. Deus me prometeu que eu seria pastor, mas eu tenho 80 anos. Falei: meu filho, para Deus não existe tempo. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e sempre será. Não ache que você está perdendo tempo. Mas eu pequei, eu me desviei, eu fiz coisas que são irreversíveis. Para Deus é melhor, porque Deus gosta dos improváveis. Deus gosta de gente ruim. Deus gosta dos piores, cara. Mas meu marido não ajuda, meu pai não ajuda, meu filho não ajuda. Deus gosta dos improváveis. E quando esse jovem chega para Jesus e diz: olha, eu preciso sepultar o meu pai. A realidade é que na cultura judaica,
todo filho primogênito tinha a missão de sepultar o pai, porque ele era o que organizava o sepultamento, o funeral do seu pai. O que aquele jovem estava dizendo? Deixa eu esperar com que meu pai ainda morra, para que um dia eu te siga. Ei, é tempo de encerrar as desculpas. É tempo de encerrar as desculpas, porque há uma chamada. Você não foi feito, você não foi criado para viver como a maior parte das pessoas vive. Mulher, você não foi criada para ser só um corpo. Você foi criada para levar um reino. Homens, vocês não foram criados para serem Peter Pans. Vocês foram criados para serem homens que levam um reino. Pare com as desculpas. Tenho que sepultar isso, tenho que terminar a faculdade, tenho que finalizar isso. Pare. Deus odeia desculpas. A Bíblia diz que as nossas justificações para Ele são como trapos de imundícia, como absorvente de mulher sujo. Se coloque de pé, por gentileza.